Oi galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre o choro das crianças durante a quarentena. Eu tenho recebido muitas perguntas sobre esse tema e a minha sobrinha na semana passada também amanheceu chorando. E aí minha irmã entrou em contato com algumas mães de amiguinhas, né, para saber o que estava acontecendo por lá. E as crianças também estavam assim, né, mais sensíveis, acordando na madrugada chorando ou amanhecendo chorando. E aí eu trouxe o vídeo para a gente conversar um pouco sobre isso, certo? Primeiro, fazer uma consideração, uma observação bem importante. O meu filho, ele já tinha nessa sensibilidade, esse choro em excesso antes da quarentena? Se sim, eu preciso dar continuidade aos tratamentos, né, ao acompanhamento psicológico, a um acompanhamento com um especialista, para que eu consiga conduzir da melhor maneira possível esses processos emocionais. Porque a criança ela já traz uma carga, né? Uma memória emocional desde a gestação, desde a vida intrauterina. Quando a gente começa a formar lá os caminhos neurais, começamos a acessar as emoções dos nossos pais, principalmente das mães. Então, a criança ela já nasce com essa memória emocional. Durante a infância vai lidando, né, vai vivenciando essas emoções na prática. E assim, é uma fase de construção, é uma fase de desenvolvimento. Então, para a criança é mais difícil lidar com algumas emoções, é necessário que o adulto faça a condução, né? Então, se a gente está somente num contexto familiar, às vezes é difícil, né, lidar com as emoções. Para o adulto é difícil, imagina só para a criança que está justamente nesse desenvolvimento, né, nessa construção. Então, é importante, se a gente tem dificuldade, se isso já acontecia, buscar um especialista para dar uma melhor condução nesse processo. Se não, né, se esse processo de sensibilidade, de choro em excesso está acontecendo agora, a gente vai considerar algumas informações para a gente acolher da melhor maneira possível. Né? Houve aí uma quebra de rotina. No início, logo no início do ano, né, as crianças tinham toda uma expectativa do ano letivo, material novo, farda nova, algumas em escolas novas, professor novo, novos amiguinhos, amigos antigos que passaram de ano juntos, estão todos na mesma classe. Então aí tem tantas expectativas, tantas vivências, né, brincadeiras, os momentos recreativos, uma rotina às vezes pós-escola. Quem fica em turno integral sempre tem outras atividades, então são várias coisas que aconteciam num dia para uma criança e sempre cercado de muitas outras crianças, né? De muitos amiguinhos, de muito contato com pessoas. E assim, nesse momento da quarentena, isso não está acontecendo. A criança ela se vê somente cercado de um contexto familiar e que às vezes não tem condições de dar uma atenção como ela tinha, né? De amigos, de pró. E aí fica super complicado da criança entender, até porque ela está em construção emocional, né? Ela ainda não sabe lidar, ela ainda não sabe controlar e precisa ser direcionada por um adulto ou por um profissional, né? Ou pelo professor. E quando eu não tenho esses outros ambientes de desenvolvimento, só me vejo no ambiente de desenvolvimento familiar, é preciso a gente considerar algumas informações e fazer um acolhimento, né? Mas se aproximar mais, ter dentro da rotina algumas atividades, como inserir a criança nas atividades domésticas, fazer também algumas atividades mais tranquilas, como pinturas, desenhos, tudo isso para diversificar, né, a rotina da criança e também para flexibilizar, né? Tem a rotina também escolar, que elas estão recebendo as atividades em casa. Isso é tema até de um próximo vídeo, eu vou dar umas orientações relativas à inclusão. Então fica ligado aqui no canal, se inscreve para acompanhar essas dicas e acompanhar essas experiências. E assim, é importante a gente fazer esse acolhimento, entender que é um contexto diferente, é uma rotina rompida, explicar, porque pode ser que eu só tenha conversado sobre isso lá no início da quarentena, quando tudo aconteceu. Então é importante a gente reforçar os combinados, né? Dizer para essa criança que ainda estamos na quarentena, o vírus ainda está presente, contar para ela o que está acontecendo no mundo,
de uma forma dinâmica, de uma forma lúdica, que a gente precisa ficar aqui cuidando da saúde, cuidando um do outro, cuidando da higiene, lavando as mãos. Esse reforço de combinado, ele deve ser feito sempre, né? Até porque a gente precisa, a gente aprende pela repetição. As crianças, então, que estão em fase de construção, precisam muito desse processo de repetição. Então, não adianta ter conversado lá no início e depois deixado a criança lá só com o celular na mão. Então, é importante diversificar tarefas, comunicar, reforçar esses combinados, pedir apoio, participar da rotina da família para a criança e sempre expressar que isso vai passar. E logo nós teremos uma rotina novamente, nós vamos nos adaptar a uma nova realidade nas escolas, né, a partir do retorno. Então é importante ir comunicando, olha, a PRO mandou essa atividade, sempre vai comunicando e sempre vai conduzindo para que a criança saiba lidar. As crianças de fase escolar têm muitos amigos, né? Tem aqueles melhores amigos, aquelas melhores amigas. Então faz uma chamada de vídeo dessas crianças para que elas vejam essas amiguinhas, participa, né? O que eu vou fazer hoje? Conta. Aí faz um momento mais recreativo, brincar é importante. Eu venho também nesse vídeo reforçar a importância do brincar. É na brincadeira que a criança expressa as emoções, né? Coloca ali todo o sentimento, também desenvolve autonomia, consegue também fazer uma construção do seu próprio desenvolvimento, né? Que é a autonomia, a autoconfiança. Então é importante que vocês brinquem com seus filhos, conduzam a brincadeira, façam suas observações. Nesse dia do choro, acolha, converse, entenda qual é o motivo do choro, né? Não é preguiça, não é manha, é um sentimento, é uma emoção que ela não está conseguindo conduzir sozinha. Então ela precisa ser observada, ser acompanhada, acolhida. E aí a gente faz as orientações, fala que vai ficar tudo bem, abraça, né? Tudo isso faz parte. O que você sentiu durante o meu abraço? Né? Logo você vai poder abraçar uma amiguinha assim. Ou então vai conversando, pode criar algumas perguntas a partir da fala dessa criança. Você está com saudade da sua amiguinha, da sua pró? O que você vai fazer assim que acabar esse processo de quarentena e que você voltar para a escola? E que você voltar a brincar com as suas amiguinhas? Qual vai ser a sua primeira experiência? O que você vai fazer logo de cara? Para ver o que a criança faz, né? Parabeniza pela experiência que ela projetou na mente dela. Às vezes a criança vai dizer, eu vou abraçar minha pró, ou então vou fazer um desenho para minha pró, ou eu vou fazer uma brincadeira aqui em casa com todas as minhas amiguinhas. Então é uma experiência que ela criou, né, que ela está projetando para pós-pandemia ela desenvolver. Isso deve ser acolhido, parabenizado, certo? E assim, eu vou dar uma dica de uma atividade que vocês podem fazer também para acalmar. Se a criança, a partir desse choro, ficar muito agitada ou dispersa, faz a massagem auricular, pega com o indicador e o polegar, ó, a orelha, faz movimentos circulares em toda a região do pavilhão auricular. Nós temos no pavilhão auricular todos os órgãos, todas as vísceras. Então, na massagem auricular, a gente consegue estimular alguns pontos, né? Principalmente os pontos da cabeça, para melhorar a qualidade do sono, para melhorar essa questão da ansiedade. Isso é fantástico para as crianças. Pode botar um óleozinho na ponta dos dedos e aí vai massageando, fazendo movimentos circulares. Nessa região aqui onde fica o brinco, principalmente, que aqui é uma região mais da cabeça, aqui, certo? Então faz essas massagens. Você pode fazer de frente para o seu filho, né? Vai ensinando, vai orientando, faz os dois, porque também é excelente para os adultos. É uma massagem que estimula o nosso corpo, nossos pensamentos, né? E é importante que a gente também faça essas coisas juntos com os nossos filhos, né? Com as crianças, para que eles se sintam parte desse momento. Não adianta a gente deixar a criança lá no cantinho, no celular ou na TV e ficar no outro cantinho lá, ou imerso ao trabalho, ou imerso aos problemas, né? É bom dar uma paradinha e fazer esse momento com a criança, para que vocês também façam esse momento de relaxamento e consigam observar melhor o que seu filho disse, como é que ele está se sentindo nesse momento, para que você possa conduzir e também ser conduzido, porque aprendemos muito com as crianças.
Então fica aí essa dica, né? Essa informação. Conto com vocês para me deixarem informados, para me fazerem perguntas, para que a gente sempre venha disponibilizando alguns materiais de apoio para vocês, certo? Podem perguntar, podem colocar informações aí no comentário, podem mandar direct lá no Instagram se acharem mais próximos, e eu estou à disposição. Qualquer dúvida é só chamar. Um beijo e até o próximo vídeo.